A amante do meu marido achou que tomaria ele de mim e minha casa. Até que eu revelei algo que chocou ela. O dia em que peguei meu marido me traindo, eu estava usando meias de compressão com pequenos limões nelas, porque é isso que passa por personalidade quando você vive de uniforme de hospital. Eu tinha acabado de sair de uma reunião no hospital onde um médico falou comigo como se eu tivesse inventado pessoalmente a falta de funcionários, e eu estava sentada no meu carro no estacionamento dos funcionários, tentando lembrar como era respirar sem um cronômetro. Meu telefone tocou e era minha melhor amiga, e o jeito que ela disse meu nome fez meu estômago revirar antes mesmo de ela dizer qualquer outra coisa. Você está naquele restaurante perto da rodovia? Ela perguntou. Eu pisquei para o volante. Não. Por que eu estaria lá? Acabei de ver seu marido, ela disse, e então disparou o resto como se quisesse que a notícia caísse suavemente. Achei que você estivesse com ele. Minhas mãos esfriaram. Eu fiz aquela coisa estúpida que as pessoas fazem quando algo ruim acontece e você tenta transformar em piada para não se tornar real. Ele me disse que ainda está no escritório. Eu disse, rindo uma vez, de forma seca e errada. Houve uma pausa, daquelas que parecem uma porta se fechando. Liguei para ele ali mesmo. Ele atendeu no terceiro toque, rápido demais, como se estivesse esperando a tela acender. Oi, querida, ele disse, alegre e ofegante. Onde você está? Perguntei. Tentei parecer normal, como se não estivesse prestes a engolir minha própria pulsação. No trabalho, ele disse instantaneamente. Reunião tardia. Está uma bagunça. Vou chegar em casa tarde. Ele disse isso como se estivesse lendo um roteiro. E a questão é que ele era bom em roteiros. Ele era gerente de vendas em uma empresa de distribuição. Todo o seu trabalho era convencer as pessoas de que a história que ele contava era a verdade. E por 2 anos de casamento, eu fui uma de suas clientes mais fáceis. Tudo bem, eu disse, porque minha boca ainda estava fingindo que minha vida era normal. Então desliguei e apenas encarei o painel até que minha visão ficasse um pouco embaçada. Meu nome é Blythe. Sim, esse é meu nome real. E não, ele nunca tornou minha vida suave ou delicada como as pessoas supõem. Estou no início dos meus 30 anos e trabalho como coordenadora de enfermagem em um hospital regional nos Estados Unidos, que é uma maneira chique de dizer que passo meus dias apagando incêndios com uma prancheta. Faço escalas, lido com reclamações, brinco de terapeuta para enfermeiras exaustas e de saco de pancadas para famílias estressadas, e continuo dizendo a mim mesma que isso importa porque importa. Também esgota você de uma forma que faz seus ossos parecerem cansados. 2 anos atrás, quando me casei com meu marido, começamos em um aluguel como a maioria das pessoas faz. Estava tudo bem, daquela maneira sem graça que os aluguéis são bons quando você está tentando fingir que é estável. Então, cerca de 18 meses atrás, minha avó faleceu e me deixou a casa dela e nos mudamos para lá. Lembro-me de estar na cozinha com os papéis na mão e pensar, isso é meu. Não nosso, não algum dia, não talvez. Meu. A casa não era enorme, mas era sólida. Era o tipo de lugar com um corredor rangente e um quintal que você tem que cortar a grama mesmo quando está deprimida, porque os vizinhos adoram julgar o gramado. Tinha uma pequena varanda onde minha avó costumava sentar com seu café e observar a rua como se fosse um reality show. Estava avaliada em algo em torno de $380 mil, o que parece uma fortuna até você lembrar que é uma casa normal nos Estados Unidos, e os preços dos imóveis são uma piada de que ninguém está rindo. E não, antes que alguém pergunte, não foi magicamente de graça só porque foi herdada. A casa não estava totalmente quitada quando chegou a mim. Ainda havia um saldo devedor e custos contínuos. Então a palavra hipoteca era tecnicamente verdadeira, mesmo que emocionalmente ainda não parecesse minha. Entre impostos, seguro, reparos e aquele saldo restante, ainda era o tipo de bênção que vem com um lembrete mensal anexado. Meu marido amava aquela casa. Eu dizia a mim mesma que ele a amava porque era nosso lar. Olhando para trás, posso admitir a outra verdade sem me engasgar. Ele amava o que ela representava. Segurança, status, um atalho e a pior parte. Eu ignorei os pequenos sinais de alerta porque queria muito uma vida calma. Eu queria ser a mulher que não tinha drama. Eu queria ser a mulher que tinha um marido, uma casa e um emprego, e pudesse apenas ir trabalhar, voltar para casa, jantar e assistir a algum programa sem sentido até adormecer. Em vez disso, acabei dirigindo 40 minutos para um restaurante de que nem gostava. Não entrei imediatamente. Estacionei, respirei fundo e disse a mim mesma que minha melhor amiga poderia estar errada. Talvez ele estivesse lá com um cliente. Talvez fosse algum colega que se parecesse com ele. Talvez o universo não estivesse prestes a dar um chute na minha vida. Então, eu o vi pela janela. Ele estava inclinado perto de uma mulher com cabelos brilhantes e uma risada que atravessava o vidro.
A mão dela estava no antebraço dele como se ela tivesse o direito de estar lá. Ele parecia relaxado de uma forma que eu não via há meses. Como se seu corpo soubesse que ele estava exatamente onde queria estar. E eu a reconheci imediatamente, porque ela tem sido uma sombra na minha vida desde a infância. Eu a chamo de a mulher porque me recuso a dar a ela a dignidade de um nome na minha história. Ela era uma presença conhecida em todos os eventos familiares, porque seus pais são amigos próximos dos meus há décadas. O tipo de amizade que minha mãe trata como um juramento de sangue. Crescendo, a mulher estava sempre por perto, sempre sorrindo docemente demais, sempre fazendo pequenos comentários que pareciam inocentes se você não a conhecesse. Ela não era do tipo que empurrava você nos armários. Ela era do tipo que ria quando outra pessoa fazia isso, e depois perguntava se você estava bem naquela voz de falsa preocupação que faz você se sentir menor. Quando eu era mais jovem, ela me copiava das maneiras mais irritantes. Se eu cortasse franja, ela cortava franja. Se eu começasse a usar uma certa cor, ela também usava, mas melhor. Se eu recebesse elogios por uma nota, ela perguntava em voz alta se eu tinha colado e depois dava risadinhas como se fosse uma piada. Como adultas, ela ficou mais astuta. Ela elogiava meu trabalho neste tom meloso, como se estivesse elogiando uma criança por amarrar os sapatos. Ela perguntava quanto eu ganhava, qual era meu horário, se meu marido me ajudava, e fazia tudo isso com aquele sorriso suave que faz você parecer paranoica se reclamar. Então, quando vi a mão dela no braço do meu marido, nem pareceu uma surpresa. Parecia a última peça se encaixando, como se minha vida estivesse sendo construída para este momento, e eu estivesse cansada demais para notar. Eu não entrei furiosa. Não joguei uma bebida. Não fiz cena. Fiquei sentada ali, congelada, sentindo como se tivesse sido sedada. Meu corpo ficou pesado. Meus pensamentos desaceleraram. Peguei meu telefone com as mãos tremendo e tirei uma foto pela janela. Não foi cinematográfico. Foi uma prova. O tipo de prova que você tira quando já sabe que as pessoas vão perguntar: você tem certeza? Então, ainda sentada no meu carro, abri meu telefone e criei uma nova conta de e-mail. Uma secreta. Ali mesmo no estacionamento. Como uma adolescente paranoica escondendo um diário. Posso me ouvir agora? Oi, sim, sou uma mulher casada com um emprego de tempo integral e uma conta conjunta. E estou criando e-mails falsos em um estacionamento. Enviei a foto para mim mesma porque, de repente, não confiava em nada. Nem no meu telefone. Nem na minha memória. Nem na minha capacidade de manter a calma. Dirigi para casa no piloto automático. Tomei um banho que não lavou nada. Comi cereal no jantar porque a ideia de comida real me dava náuseas. Quando meu marido ligou mais tarde e disse que estaria trabalhando até tarde, a audácia fez minha mandíbula doer de tanto apertar. Tudo bem, eu disse, como se fosse educada com minha própria destruição. Naquela noite, ele ainda voltou para casa eventualmente, tomou banho, deslizou para a cama e respirou ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Encarei o teto e contei suas respirações como um metrônomo, porque focar em qualquer outra coisa me fazia sentir que eu poderia começar a gritar e nunca mais parar. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para um colega dele, alguém que eu tinha conhecido uma vez em uma festa de fim de ano e mal conhecia. Fui casual porque ainda tinha esse resto embaraçoso de esperança de que talvez houvesse uma explicação normal. Ei, pergunta aleatória. Ele estava aí ontem? O colega respondeu mais rápido do que eu esperava. Ele disse que o meu marido alegou estar doente e não foi trabalhar. Encarei a tela até que as palavras perdessem o sentido. Disse que estava doente enquanto estava a 40 minutos de distância, rindo com a mulher. Naquela noite, ouvi meu marido falar sobre estresse e metas e trânsito. E percebi algo que me assustou quase tanto quanto a traição. Ele não estava apenas mentindo. Ele estava confortável mentindo. Ele estava praticando. Fui dormir com o coração acelerado. Não porque não sabia o que aconteceu, mas porque de repente entendi que não sabia com quem eu tinha me casado. Os dias seguintes se misturaram daquela maneira feia onde seu corpo aparece para a vida, mas seu cérebro fica em outro lugar. Fui trabalhar. Lidei com uma emergência de pessoal. Sorri para uma família enquanto meus pensamentos gritavam. Voltei para casa e fiz o jantar enquanto minhas mãos pareciam separadas do meu corpo. Ouvi meu marido falar sobre um trimestre difícil e balancei a cabeça como uma boa esposa, como se não estivesse segurando uma foto dele abraçado com outra pessoa. Na sexta-feira, eu não conseguia mais guardar aquilo. Liguei para minha melhor amiga e minha voz falhou no segundo em que ela atendeu. Eu os vi, eu disse. Tirei uma foto. Tudo bem. Ela disse imediatamente, suave, mas firme. Bom. Não bom, mas... Você sabe o que quero dizer. Estou indo aí. Ela apareceu com comida para a viagem e aquele tipo particular de calma que só vem de alguém que te ama o suficiente para ser prático. Sentamos à mesa da cozinha da minha avó e examinamos nossas contas como se estivéssemos nos preparando para um furacão.
A primeira coisa que encontramos foram os jantares. Vários. Depois reservas de hotel. Depois uma cobrança de um lugar que parecia uma boutique e gritava presente. Meu rosto ficou quente daquela maneira humilhante, como se meu corpo estivesse zangado por mim. Ele usou nosso cartão, eu sussurrei. Ou o seu cartão, minha melhor amiga corrigiu suavemente, porque a maior parte do dinheiro em nossa conta conjunta era minha. Eu ganhava mais do que ele e insisti em um fundo de emergência decente, porque os pais ensinam que a vida pode mudar sem aviso. Ele sempre agiu como se fosse grato pelo meu planejamento. Acontece que ele apenas gostava de ter acesso. Também encontramos coisas menores. Saques em dinheiro que não batiam com nada em nosso orçamento. Uma assinatura de algum aplicativo premium que eu não reconhecia. Não era muito dinheiro, mas o padrão era barulhento. O segredo era barulhento. Parecia que meu casamento estava sendo silenciosamente drenado há meses, e eu estava cansada demais para ouvir o som da sucção. Naquele fim de semana, comecei a fazer algo que nunca pensei que faria. Comecei a tratar minha própria vida como um relatório. Anotei datas. Anotei o que ele disse e o que provei depois que não era verdade. Eu me odiava por isso. Odiava que isso me fizesse sentir sorrateira. Mas minha melhor amiga disse: "Você não está sendo sorrateira. Você está sendo sã. É assim que você impede que ele reescreva a história." Na segunda-feira fui ao banco no meu horário de almoço e abri uma conta individual. Transferi metade das economias de emergência, porque metade era defensável e porque eu estava apavorada que mover demais fosse um gatilho para ele. É bizarro o jeito que você começa a pensar nesses pequenos passos de sobrevivência. Como me protejo sem provocá-lo? Como cuido do meu futuro sem começar uma guerra na minha cozinha? Naquela noite ele deixou o tablet no sofá. Meu coração começou a bater como se soubesse. Peguei assim mesmo. Ainda estava logado. As mensagens estavam lá, abertas, como se ele nem pudesse se dar ao trabalho de se esconder adequadamente. Ele reclamava de mim como se eu fosse um inconveniente. Chamava-me de tensa. Dizia a ela que eu era casada com meu trabalho. Dizia que sentia falta de se sentir desejado. E então vi a frase que deixou minhas mãos dormentes. Só temos que resolver a questão da casa antes que eu torne qualquer coisa oficial. Casa resolvida. Como se a casa da minha avó fosse uma ponta solta em uma lista de tarefas. Tirei capturas de tela até meu dedo cansar. Enviei-as para meu e-mail secreto. Enviei para minha melhor amiga. Eu me sentia ridícula e desesperada e também estranhamente focada. Como se meu cérebro finalmente tivesse escolhido uma direção. Então ouvi a porta da frente abrir. Meu corpo inteiro entrou em modo de pânico. Enfiei o tablet sob um travesseiro, entrei na cama e puxei o cobertor como se estivesse me escondendo de uma tempestade. Ele entrou no quarto e ficou parado lá por tempo demais. Eu podia sentir seus olhos em mim. "Você está bem?" Ele perguntou. "Dor de cabeça forte." Eu menti. Ele murmurou como se estivesse registrando aquilo. Então foi para a cozinha. Esperei até que seus passos se afastassem, depois corri para o banheiro e vomitei. Silenciosamente. Porque, aparentemente, agora eu era o tipo de mulher que vomitava em sua própria casa e tentava não ser ouvida. Sentei no chão de azulejos depois, tremendo, testa contra a banheira, pensando: este é o meu casamento. É nisto que ele me transformou. 3 dias depois cometi um pequeno erro no trabalho. Do tipo que normalmente não importaria, mas no meu cérebro pareceu a prova de que eu estava desmoronando. Marquei 2 enfermeiras para da mesma unidade e deixei outra com falta de pessoal por meia hora. Foi resolvido rápido, ninguém se machucou, mas minha chefe me chamou de lado e perguntou: "Você está bem? Você costuma estar no controle disso." Eu queria dizer a ela: "Na verdade, estou vivendo um desastre particular." Em vez disso, sorri e disse: "Estou cansada." O que era verdade, mas também era uma resposta de covarde. No caminho para casa, percebi outra coisa que não gostava de admitir. Eu não queria confrontá-lo na minha casa. Não queria que ele tivesse a chance de me olhar nos olhos, negar e me ver duvidar de mim mesma. Eu precisava do tipo de prova que não dependesse da minha capacidade de manter a calma. Então continuei coletando. Continuei sorrindo. Continuei atuando. E a atuação era sua própria forma de crueldade, porque significava que cada momento normal tinha uma camada extra. Quando ele beijava minha bochecha, eu não sabia se era hábito ou estratégia. Quando ele mencionava o futuro, eu não conseguia dizer se ele se referia ao nosso futuro ou ao plano dele. Uma semana depois, a festa de aniversário dos meus pais me mostrou o quão ousados eles tinham ficado. Meus pais dão grandes festas no quintal porque amam a ideia de família, especialmente do tipo que parece bem por fora. Eles moram a 10 minutos de mim, no mesmo subúrbio, perto o suficiente para que minha mãe possa aparecer com uma caçarola como um ataque surpresa. A mulher e seus pais foram convidados, é claro. Minha melhor amiga foi comigo. Não porque ela gostasse de festas, ela não gosta, mas porque não ia me deixar ir sozinha.
Meu marido apareceu mais tarde e imediatamente se dirigiu à mulher como se fosse puxado por um ímã. Não foi dramático, mas estava lá. O jeito que seus corpos se inclinavam um em direção ao outro. O jeito que seus olhos se encontravam e se sustentavam. A maioria das pessoas não notaria. Eu notei porque quando você é casada, sabe como é a atenção. Sabe como é quando alguém está tentando não ser pego. Em um momento eles pararam perto da porta do pátio, perto demais, e ela riu e tocou o braço dele. Tirei uma foto com o telefone abaixado, fingindo que estava checando uma mensagem. Minhas mãos não estavam tremendo desta vez. Eu me sentia fria. Eu me sentia precisa. Durante o jantar, a mulher disse algo sobre algumas mulheres não saberem quando desapegar. E olhou diretamente para mim, sorrindo como se estivesse sendo prestativa. Minha mãe riu. Meu pai não percebeu. Meu marido encarou o prato como se ele tivesse segredos. Eu sorri de volta e disse: eu realmente admiro a lealdade. Pessoas que cumprem o que prometem. É raro. Minha sogra estava lá também, porque minha mãe acredita em uma grande família estendida e feliz, e se recusa a admitir que às vezes juntos é apenas uma palavra mais bonita para tolerar. Minha sogra se importava com as aparências como se fossem oxigênio. Seus olhos foram para meu marido por uma fração de segundo, e naquela fração eu vi dúvida. Não crença, não certeza, mas uma rachadura. Naquela noite, depois que chegamos em casa, chorei no meu carro na garagem porque não conseguia fazer isso dentro de casa. Não queria que ele me ouvisse. Não queria que ele pensasse que ainda tinha acesso às minhas lágrimas. Minha melhor amiga sentou no banco do passageiro, segurando minha mão, e quando finalmente limpei o rosto, ela disse: tudo bem. Agora agimos. Entrei, tomei um banho e abri o tablet novamente. Rolei mais para trás nas mensagens que não tinha tido coragem de ler antes. E foi aí que encontrei a parte que transformou minha tristeza em algo mais afiado. Ele não estava apenas planejando ir embora. Ele estava planejando ficar com a casa. Ele escreveu para a mulher sobre entrar na escritura, e como, uma vez que estivesse em ambos os nomes, eu não poderia ficar com ela. Mencionou vendê-la e começar do zero. Chamou de o lugar da avó dela como se fosse um cupom. Como se não fosse a casa onde me sentei com minha avó quando ela estava doente e prometi que faria algo de mim mesma. Encarei a tela até meus olhos arderem. Então coloquei o tablet de lado e apenas fiquei sentada ali no escuro, ouvindo meu marido respirar no quarto, e pensei: você está dormindo ao lado de alguém que está tentando roubar você. E você está sendo educada sobre isso. A manhã seguinte mudou tudo. Liguei dizendo que estava doente. Eu nunca faço isso. Sou a pessoa que se arrasta para o trabalho com febre porque a culpa é basicamente parte do meu uniforme. Mas eu não conseguia. Não conseguia falar sobre pesquisas de satisfação de pacientes enquanto meu casamento estava ativamente tentando me roubar. Minha melhor amiga veio de novo e mostrei as mensagens a ela. Ah, ele é arrogante, ela disse. E isso me fez expirar, porque a arrogância é algo que se pode prever. Ele acha que pode resolver qualquer coisa na conversa. Às vezes ele consegue, eu admiti, porque essa é a parte aterrorizante. Ele conseguia olhar nos seus olhos e dizer bobagens como se fossem verdades. E você quase acreditaria nele. Não se você se antecipar a ele, ela disse. Então marquei uma consulta com uma advogada de divórcio naquela tarde e disse ao meu marido que tinha uma consulta no dentista. Eu odiava mentir. Odiava ter que medir minha honestidade como se fosse um luxo. Mas também odiava a alternativa, ser ingênua. O escritório da advogada era bege e sem graça e cheirava a café amanhecido, como todo lugar deprimente de adulto no mundo. Sentei na sala de espera segurando a alça da bolsa e sentindo como se estivesse prestes a confessar algo ilegal. Quando a advogada me chamou, entreguei meu telefone e deixei que ela visse as capturas de tela. Ela não arquejou. Não disse uau. Estava calma, prática, como se tivesse visto essa mesma bagunça 100 vezes. Ela perguntou sobre a casa. Eu disse que era uma herança, apenas em meu nome, e que tinha sido mantida separada. Na maioria dos casos, ela disse, uma herança mantida separada permanece separada. A chave é não misturar a propriedade. Não adicione o nome dele. Não refinancie com ele no documento. Não assine nada que ele empurre sem revisão. Ela também perguntou que dinheiro tinha pago o quê? Reparos, impostos, quaisquer melhorias, porque a mistura era onde as pessoas ficavam desleixadas. Eu disse a verdade. Mantive as despesas da casa rastreáveis e separadas de propósito, mesmo quando era irritante, porque minha avó sempre me avisou que a papelada importa mais do que o charme. Eu engoli em seco. Ele está pressionando. Quero o nome dele na escritura. Ela assentiu uma vez. Então não fazemos isso. Se você quiser proteção extra, podemos preparar um acordo pós-nupcial que confirma que a casa é sua propriedade separada e que ele renuncia a qualquer reivindicação. É simples, é comum e deixa sua posição clara.
As palavras pareciam clínicas e nojentas. Renuncia a qualquer reivindicação, como se eu estivesse cancelando uma assinatura. Mas então lembrei da mensagem dele sobre vender a casa da minha avó para um novo começo, e meu nojo se transformou em foco. E se ele assinar? Perguntei lentamente. Por que ele acha que isso o está ajudando? A advogada parou, estudando-me. Então disse: ele teria que assinar conscientemente. Eu diria a ele claramente que não o represento, e ele deve ser incentivado a ter seu próprio advogado. Mas as pessoas renunciam a isso. Especialmente pessoas que acham que entendem tudo. Meu estômago revirou. Ele odeia sentir que não entende. Então o ego faz o trabalho, ela disse. Saí do escritório sentindo como se tivesse engolido uma pedra. Não me senti triunfante. Senti-me triste e furiosa e presa. Como se minhas emoções tivessem finalmente se alinhado em uma direção. No caminho para casa, pratiquei minha expressão no espelho retrovisor. Neutra, suave, normal. Odiava ter que ensaiar ser normal na minha própria vida. Depois disso, me dividi em duas versões de mim mesma. No trabalho, eu era a coordenadora que conseguia resolver tudo com uma prancheta e um rosto calmo. Em casa, eu era uma atriz no meu próprio casamento, sorrindo quando queria morder, balançando a cabeça quando queria gritar. Continuei reunindo provas. Continuei movendo pequenas quantias de dinheiro para minha conta. Continuei documentando como se minha vida tivesse se transformado em prontuário médico. Meu marido continuou trazendo o assunto da casa, sempre emoldurado como algo prático. Deveríamos me colocar na escritura, ele disse uma noite enquanto escovávamos os dentes, como se fosse o mesmo que trocar uma lâmpada. Será mais fácil se algo acontecer com você? Se algo acontecer comigo? Eu repeti, com espuma de pasta de dente no canto da boca. E uma risada sombria tentou subir pela minha garganta. Porque, claro, é sobre isso que se trata. Minha segurança. É inteligente. Ele insistiu. Somos casados. Eu ajudei com a casa. Você ajudou? Eu ecoei. Quer dizer que montou aquela estante e reclamou por 3 dias. Ele franziu a testa. Não seja assim. Estou sendo como? Eu perguntei. E tive que fechar a boca para não explodir. Então, como um relógio, ele começou a ser mais gentil. Gentil demais. Flores, elogios, massagens nas costas. Ele se ofereceu para fazer o jantar, o que quase nunca fazia, a menos que envolvesse uma churrasqueira e ele agindo como se tivesse inventado a carne. Ele tocava minha cintura quando passava por mim, e isso costumava parecer afetuoso. Agora parecia que ele estava verificando se eu ainda era complacente. Uma noite ele me serviu uma taça de vinho e disse: não temos nos conectado. Ele disse isso como se estivesse ferido. Sinto sua falta. Olhei para ele e senti a raiva crescer atrás dos meus dentes. Tenho trabalhado, eu disse. Eu sei. Ele suspirou. Mas às vezes parece que você se importa mais com seu trabalho do que com nós. Essa era uma de suas armas favoritas, a culpa. A implicação de que, se eu o amasse o suficiente, estaria magicamente menos exausta. Você quer saber qual é o meu trabalho? Eu disse com a voz tensa. Meu trabalho é ver pessoas morrerem. Meu trabalho é dizer às enfermeiras para cobrirem unidades extras porque alguém faltou com gripe. Meu trabalho é ser gritada porque não podemos dobrar o tempo. Então sim, às vezes estou cansada. Isso não significa que eu não me importe conosco. Ele desviou o olhar, a mandíbula trabalhando. Não estou dizendo que você não se importa, ele disse, e acrescentou, quase casualmente. Se refinanciássemos, talvez você não tivesse que trabalhar tanto. Poderíamos usar parte do valor acumulado, fazer melhorias, tirar férias. Seria bom para nós. Melhorias. Essa palavra fez minha mão apertar em volta de um copo. Ele escorregou, quebrou, e um caco cortou meu dedo. O sangue brotou e eu arquejei. Meu Deus, ele disse, e por um segundo seu rosto pareceu genuinamente preocupado. Ele enrolou minha mão em uma toalha. Então disse, baixinho, não conte para sua mãe. Ela vai fazer um escândalo. Essa frase me atingiu com mais força do que o corte. O isolamento casual. O jeito que ele queria controlar com quem eu falava. Balancei a cabeça como se concordasse, porque eu estava além de fingir discutir. Alguns dias depois, disse a ele que tinha falado com alguém no banco e que eles precisavam da papelada para o refinanciamento e a escritura. Disse que minha mãe insistiu nisso porque estava ajudando e queria tudo documentado, e deliberadamente fiz parecer irritante. Eu sabia que ele odiava as opiniões da minha mãe. Sabia que ele preferiria assinar algo a ouvi-la dizer que não confiava nele. Ele revirou os olhos. Claro que sim. Então apenas vamos assinar. Eu disse, mantendo minha voz suave. É padrão. Entramos e saímos rápido. No dia em que fomos ao escritório da advogada, meu coração parecia que estava tentando escapar pelas minhas costelas. Meu marido agia como se fosse o dono do lugar, brincando com a recepcionista, elogiando a decoração.
Ele se sentou e começou a folhear o documento, e suas sobrancelhas se juntaram em frases como renúncia irrevogável. O que isso significa? Ele perguntou, olhando para mim como se eu tivesse armado uma armadilha. O que sim, eu tinha armado. A advogada explicou calmamente que aquilo confirmava que a casa era minha propriedade separada e que ele estaria reconhecendo que não tinha reivindicação sobre ela. Então, ela fez a parte que importava, a parte que mais tarde encerraria a história do fui enganado. Ela deslizou uma segunda página em direção a ele e disse, muito claramente, que não o representava, que ele poderia levar o documento para casa, que poderia ter seu próprio advogado para revisar e que, se assinasse assim mesmo, estaria confirmando que entendia os termos e estava assinando voluntariamente. Ela repetiu 2 vezes, como se tivesse aprendido da maneira difícil que as pessoas fingem não ouvir o que não gostam. Havia até um tabelião no canto, entediado como um acompanhante, pronto para carimbar o que quer que nossas vidas tivessem se tornado. Meu marido hesitou e pela primeira vez em semanas vi incerteza em seu rosto. Inclinei-me e disse baixinho, se você não confia em mim, não assine. Está tudo bem. Desistimos do refinanciamento. Direi à minha mãe que não vai funcionar. Sem problemas. Vi o orgulho dele inflamar. Ele odiava a ideia de minha mãe pensar que ele era fraco. Odiava a ideia de eu pensar que ele não entendia. Ele endireitou os ombros e assinou. A caneta arranhou o papel e soou como uma porta se fechando. No carro depois, ele estava excepcionalmente quieto. Mantive meus olhos na estrada porque, se olhasse para ele, poderia começar a tremer de adrenalina. Você está bem? Perguntei porque, aparentemente, eu gosto de dor. Sim, ele disse. Apenas muita papelada. Muita, eu concordoei com a voz firme. Por dentro, meu cérebro gritava. Você acabou de abrir mão da sua fantasia porque não aguentava parecer cauteloso. Naquela noite, sozinha no banheiro, encarei-me no espelho e sussurrei. Tudo bem, como se estivesse tentando me convencer de que eu ainda era real. A traição é isolante de uma forma que as pessoas não entendem até viverem. Faz você questionar seus instintos, sua memória, sua sanidade. Faz você se perguntar se está exagerando mesmo quando está encarando uma foto. Então fiz a única coisa que parecia segura. Envolvi outras pessoas, na verdade, de propósito, para que ele não pudesse manter a história em uma sala privada. Planejei um almoço de domingo na casa dos meus pais e convidei ambas as famílias, a minha, a dele e os pais da mulher. Eu o apresentei como um anúncio importante sobre o futuro. Meu marido ficou animado daquela maneira gananciosa dele. Achou que era sobre a casa. Achou que estava ganhando. Minha melhor amiga chegou cedo com um pequeno dispositivo que permitia espelhar o telefone dela na televisão. Testamos 2 vezes. Também imprimi um punhado de capturas de tela porque não confiava que a tecnologia não escolheria a violência no pior momento. Sim, eu sei. A ironia é embaraçosa. Quando todos chegaram, a atmosfera era normal daquele jeito de reunião familiar. Sorrisos falsos, conversa fiada, comentários sobre a comida. A mulher apareceu em um vestido brilhante e agiu como se pertencesse ao lugar. Minha mãe a abraçou como se fosse uma sobrinha. Eu queria sair da minha própria pele. Comemos. Os pratos tilintaram. Alguém brincou sobre o tempo. Meu marido continuou tocando meu joelho sob a mesa como se estivesse atuando como marido do ano. Depois do almoço, levantei-me e limpei a garganta. Minha voz soou alta demais na sala de estar. Eu queria todos aqui. Comecei. Por quê? Meu marido interrompeu rindo. Meu Deus! É sobre ela de novo? Ele apontou para a mulher como se ela fosse um acessório inofensivo. Você está obcecada desde que eram crianças. Minhas bochechas queimaram. A mulher sorriu como se estivesse gostando de um show. O rosto da minha sogra se contraiu, pronta para defender o filho. Você deveria estar envergonhada. Minha sogra disparou, acusando meu filho na frente de todos. Por um segundo quis correr. Por um segundo quis gritar. Em vez disso, minha melhor amiga levantou-se ao meu lado, calma como uma enfermeira em uma crise, e espelhou a tela. A primeira captura de tela apareceu na televisão. Meu marido chamando-me de obstáculo. Depois outra. Ele falando sobre entrar na escritura. Depois a mensagem sobre vender a casa para o nosso novo começo. A sala ficou em silêncio absoluto. Minha mãe cobriu a boca. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela não emitiu som. Meu pai levantou-se lentamente, com o rosto pálido. Os lábios da minha sogra se abriram, mas nada saiu. O pai da mulher encarou a tela como se não pudesse processar o que estava lendo. A própria mulher ficou rígida, seu sorriso desmoronando em pânico. Meu marido virou-se para a televisão, depois para mim, depois de volta como se piscar pudesse apagar aquilo. Que diabos é isso? Ele disse com a voz falhando. E antes que você comece a falar sobre a casa, eu disse. E minha voz tremeu. Mas continuei. Você deve saber que assinou um documento confirmando que não tem reivindicação sobre ela. Você renunciou a quaisquer direitos.
O rosto dele perdeu a cor. Que documento? Ele sussurrou. A papelada que você assinou. Eu disse. A papelada padrão. Ele me encarou como se eu tivesse chifres. Você me enganou, ele disse, alto o suficiente para fazer minha mãe estremecer. Olhei para ele e disse. Eu me protegi. De você. A mulher tentou falar. Não é. Ela começou. Então forçou uma risada que soou como uma tosse. Não é assim. Ele estava desabafando. Estava estressado. Meu pai deu um passo à frente e apontou para a porta da frente. Ele não gritou. Não precisou. O gesto foi suficiente. Fora, ele disse. Meu marido gaguejou. Podemos conversar em particular. Não. Meu pai disse, ainda apontando. Fora. Os pais da mulher saíram primeiro. A mãe dela não olhava para ela. A mandíbula do pai dela estava tão apertada que achei que seus dentes poderiam quebrar. Os pais do meu marido o seguiram, furiosos e humilhados. E minha sogra me lançou um olhar como se quisesse me culpar, mas não conseguisse encontrar um ângulo socialmente aceitável. Meu marido hesitou como se achasse que ainda pudesse tocar meu braço e resolver aquilo. Dei um passo para trás antes que ele pudesse. A mão dele ficou no ar por um segundo, ridícula e vazia. Cansei, eu disse. Saiu mais calmo do que eu me sentia. Cansei de ser enganada. Cansei de ser feita sentir louca. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez, ele não conseguiu usar o charme para sair da situação. Depois que eles saíram, minha mãe começou a soluçar. Minha melhor amiga a guiou até o sofá como se ela fosse uma paciente. Meu pai foi para a varanda e ficou lá encarando o quintal como se precisasse de ar. Ele voltou 1 minuto depois e me abraçou tão forte que minhas costelas doeram. Ele sussurrou. Sinto muito, como se estivesse se desculpando por minha vida ter sido contaminada. Dirigi para casa sozinha naquela noite e fiquei sentada na garagem por um longo tempo, com as mãos no volante, tremendo. Achei que me sentiria vitoriosa. Não me senti. Sentia-me vazia. Sentia como se tivesse arrancado minha própria pele na frente de todos, e agora ainda tivesse que entrar e dormir na mesma casa onde as mentiras foram ditas. No dia seguinte, fiz as coisas chatas e protetoras que não parecem dramáticas, mas impedem que sua vida seja sacudida. Segui o conselho da minha advogada e protocolei o que precisava protocolar imediatamente, porque a velocidade importa em situações como esta. Também troquei as fechaduras. Minha advogada colocou em termos simples. A casa era minha propriedade separada. Ele saiu após o confronto, e até que algo dissesse o contrário, eu poderia proteger meu lar e manter a documentação. Então, minha melhor amiga veio com café e um kit de ferramentas como se estivesse me ajudando a construir uma espinha dorsal. Depois fizemos a parte sem glamour. Andei de cômodo em cômodo com meu telefone e gravei tudo. Os móveis, os eletrodomésticos, o armário, a garagem. Sentia-me ridícula narrando meus próprios bens como um documentário, mas minha advogada usou a palavra inventário, e meu cérebro se agarrou a ela como uma balsa salva-vidas. Abri gavetas e filmei o que estava dentro porque o pensamento dele mais tarde alegando que eu escondi algo fazia meu estômago revirar. Minha mãe veio ficar comigo por algumas noites. Ela insistiu, como se eu tivesse 12 anos e tivesse tido um pesadelo. Não adorei, mas também não tinha energia para lutar com ela. Deixei que ela dobrasse minha roupa e pairasse na cozinha como se pairar pudesse impedir meu coração de quebrar. Meu marido começou a bombardear meu telefone. Desculpas que pareciam roteiros. Raiva. Culpa. Mensagens sobre como eu o humilhei. Em um ponto ele escreveu. Você poderia ter lidado com isso em particular. Encarei aquela mensagem por um longo tempo, porque era um retrato perfeito dele ainda tentando controlar a narrativa. Ele não queria em particular por minha causa. Queria em particular para poder continuar inventando histórias. Não me orgulho disso, mas respondi. Você lidou com a traição em particular. Como foi? A mãe dele me ligou e não começou com "Você está bem?", o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que ela se importava. Ela começou com "Você nos envergonhou". Eu ri. E saiu feio. Ele envergonhou vocês, eu disse. Eu apenas parei de encobri-lo. Ele está sob estresse, ela insistiu, como se o estresse fizesse você reservar quartos de hotel por acidente. Você trabalha o tempo todo. Blythe, sabe que pode ser intensa. Lá estava. Transformar minha competência em uma falha de caráter. Se meu trabalho o deixava infeliz, eu disse lentamente. Ele poderia ter falado comigo. Poderia ter ido embora. Poderia ter ido para a terapia. Poderia ter feito 1000 coisas que não envolvessem mentir na minha cara e planejar tirar minha casa. Ele não faria isso. Ela disparou. Não tentaria tirar sua casa. Ele já tentou, eu disse. Colocou por escrito. Ela chorou, aguçada e ofendida. E então desligou.
Minhas mãos estavam tremendo depois, mas também me senti mais leve, como se finalmente tivesse parado de fazer o teste para o papel de boa nora. 2 dias depois, meu marido pediu para vir buscar as coisas dele. A frase por si só fez meus dentes doerem. As coisas dele. Na minha casa. Como se ele fosse o prejudicado. Minha advogada me disse para não ficar sozinha com ele. Meu pai disse o mesmo. Minha melhor amiga se ofereceu para ficar na porta com um taco, e eu a amei por isso, mas escolhemos a opção mais calma. Uma retirada agendada à luz do dia, com meu pai e minha melhor amiga presentes, e com tudo já encaixotado. Embalei as roupas dele em caixas de papelão e as etiquetei de uma forma que pareceu mesquinha e satisfatória. Camisas de trabalho, sapatos, carregadores aleatórios, o liquidificador que ele jurou que usaria. Coloquei as caixas na garagem para que ele não tivesse que entrar na casa, porque eu não suportava a ideia dele respirando na minha cozinha como se ainda pertencesse ali. Quando ele chegou, parecia que tinha dormido no carro. Olhos vermelhos, roupas amassadas, aquela postura de ferido que os homens usam quando querem que você sinta pena deles. Não acredito que você fez isso, ele disse imediatamente com a voz grossa, como se eu tivesse cometido um crime contra ele. Meu pai parou ao meu lado e disse: "Pegue suas caixas." Meu marido estremeceu com o tom do meu pai. Depois se virou para mim tentando suavizar. "Blythe, por favor, podemos conversar por um minuto?" "Não," eu disse. Ele olhou para a casa. "Você trocou as fechaduras." "Troquei," eu disse. Ele riu uma vez, amargo. "Então é isso. 2 anos e você apenas me joga fora." "Você se jogou fora," eu disse. E minha voz me surpreendeu. Eu não estava tremendo. Não estava implorando. Parecia alguém lendo um diagnóstico. O rosto dele se contraiu. "Ela não significou nada." Ele disparou, mudando de tática rápido. "Foi apenas..." "Pare," minha melhor amiga disse. "Pegue suas caixas." Ele as carregou para o carro em solavancos raivosos, como se cada caixa pesasse 100 quilos. Na metade do caminho, colocou uma no chão e olhou para mim de novo, desesperado. "Você vai mesmo fazer isso?" Ele sussurrou. Eu queria dizer, eu não queria isso. Queria dizer, eu te amava. Queria dizer, estou apavorada. Em vez disso, disse a única coisa que importava. "Sim." Os olhos dele brilharam. "Você vai se arrepender." Ele resmungou, então bateu o porta-malas como se fosse uma pontuação e foi embora. Depois que ele saiu, sentei no degrau da garagem e tremi tanto que meus dentes bateram. Meu pai sentou-se ao meu lado e não disse nada por 1 minuto. Então disse: "Estou orgulhoso de você." E pela primeira vez desde o restaurante, chorei de uma forma que pareceu libertação em vez de afogamento. A primeira consulta de terapia aconteceu na manhã seguinte, porque depois da retirada percebi que meu corpo estava no comando. Entrei na sala de espera achando que estaria composta, e, em vez disso, chorei porque a recepcionista sorriu gentilmente e meu sistema nervoso aceitou aquilo como permissão para desabar. A terapia não me consertou. Não me deu um roteiro perfeito, mas minha terapeuta disse: "Seu sistema nervoso está agindo como se você ainda estivesse se preparando para o impacto porque a traição é uma lesão emocional. Isso é normal." Ouvir meu caos descrito em palavras calmas ajudou mais do que eu esperava. Ela me perguntou o que eu fazia quando sentia pânico. Eu disse, honestamente, que checava as fechaduras, que relia as capturas de tela, que rolava as mensagens como se, caso eu parasse, a verdade fosse se dissolver. "Isso é o seu cérebro tentando criar certeza," ela disse. "Não é bobagem. É sobrevivência. Só temos que dar a ele âncoras mais saudáveis." Então construímos pequenas âncoras bobas. Uma técnica de aterramento onde nomeio coisas que posso ver, coisas que posso sentir, coisas que posso ouvir. Um padrão de respiração que pareceu falso no início e depois. Irritantemente, funcionou. Uma regra de que não releio mensagens depois de certa hora porque isso mantém minha adrenalina alta. E um plano para quando meu cérebro tenta viajar no tempo para aquela janela de restaurante. Eu me levanto, coloco os pés no chão, digo a mim mesma em voz alta que dia é hoje, onde estou, e que ele não está na minha casa. O trabalho ficou mais difícil antes de ficar mais fácil. Achei que o hospital seria uma distração. Às vezes era. Às vezes era um espelho. Eu ficava no posto de enfermagem dizendo a alguém: "Respire, vamos dar um jeito", enquanto meu próprio corpo gritava: "Você mal está conseguindo se manter inteira." Gritei com uma enfermeira um dia por estar atrasada. E o jeito que os olhos dela se arregalaram me fez sentir mal imediatamente. Ela não merecia minha raiva. Era uma pessoa cansada no mesmo sistema quebrado. Pedi desculpas mais tarde na sala de descanso e ela aceitou, mas a culpa ficou no meu peito por dias. Minha chefe me chamou de lado novamente e disse: "Você não precisa explicar, mas preciso que cuide de si mesma antes de ter um esgotamento." Eu quis rir porque o esgotamento era o ar que respirávamos,
mas também não queria ser orgulhosa de uma forma que me matasse. Tirei alguns dias de licença, não porque resolvesse algo, mas porque deu ao meu corpo a chance de parar de tremer. Durante esses dias, minha mãe tentou fazer o que sempre faz quando o conflito a deixa desconfortável. Tentou suavizar com polidez. Deveríamos falar com os pais dela, ela disse uma tarde enquanto dobrava minhas toalhas como se estivesse fazendo um teste para a santidade doméstica. Eles estão mortificados. Ligaram. Disseram que não sabiam. Encarei minhas toalhas. Eles a criaram, eu disse. Podem não saber detalhes, mas sabiam quem ela era. Eles são nossos amigos, minha mãe insistiu. Não podemos apenas... Observe-me fazer, meu pai interrompeu da porta. Ele tinha vindo depois do trabalho, ainda de jaqueta, com a expressão plana de uma forma que deixou os ombros da minha mãe rígidos. Minha mãe virou-se. Esta não é sua decisão. É quando envolve nossa filha sendo tratada como garantia, meu pai disse. Ela não deve conforto a eles. As bochechas da minha mãe coraram. Então apenas jogamos fora décadas de amizade? A voz do meu pai permaneceu calma. Eles jogaram fora o respeito. Amizade sem respeito é apenas hábito. Minha mãe olhou para mim então, com os olhos suplicantes. Como se quisesse que eu escolhesse a versão de família que tornava a vida dela mais fácil. Minha garganta apertou, porque essa é a parte que ninguém te avisa. A traição não apenas quebra seu casamento, ela expõe os pontos fracos de todo o seu ecossistema. Não vou socializar com eles, eu disse baixinho. Nem por você, nem por ninguém. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Ela largou uma toalha com força demais. Você está sendo cruel. Não, eu disse. Estou sendo honesta. Naquela noite fiquei acordada pensando em quantas vezes engoli meu desconforto em nome da paz. Quantos eventos suportei porque minha mãe dizia, não torne as coisas estranhas. Quantas vezes me disseram para ser a madura, e percebi algo feio e libertador. Ser madura muitas vezes significava ficar calada. O processo de divórcio moveu-se como uma maquinaria lenta e moedora. Minha advogada protocolou. O advogado dele respondeu. Datas foram marcadas. Depois movidas. Depois marcadas novamente. Meu marido tentou protelar como se pudesse me cansar até eu desistir. Ele também tentou usar o charme. Enviou flores para o meu trabalho, o que lhe rendeu um olhar da enfermeira da recepção que poderia ter derretido concreto. Quando isso não funcionou, tentou a humilhação. Disse a conhecidos mútuos que eu era fria e calculista. Fez parecer que eu estava tramando arruiná-lo desde o primeiro dia. Parte de mim queria rebater cada boato com fatos. Outra parte de mim estava exausta com a ideia de lutar em salas invisíveis. Minha terapeuta disse, você não precisa comparecer a cada discussão para a qual é convidada. Então não fui. Foquei nas peças que podia controlar. Minhas contas, meus limites, minha casa, meu sono, os pequenos momentos de calma que pareciam rebeldia. O dia da mediação chegou como uma consulta ruim que você não pode cancelar. Tive que sentar em um escritório estéril em frente ao homem que uma vez abracei à noite e fingir que não éramos estranhos agora. Ele parecia irritado e vazio, como alguém que perdeu seu brinquedo favorito e culpou o brinquedo por ir embora. Você vai mesmo fazer isso, ele disse assim que nos sentamos, como se ele já não tivesse feito primeiro. Minha advogada apertou meu cotovelo levemente, um lembrete para respirar. Encarei um ponto na mesa e disse, sim. Ele recostou-se, convencido daquela maneira que costumava ficar quando achava que estava ganhando. Ótimo, ele disse. Então dividimos tudo 50 por 50, incluindo a casa. Minha advogada não piscou. A casa é propriedade separada por herança, ela disse, e há um acordo pós-nupcial assinado confirmando a renúncia. O rosto do meu marido mudou em câmera lenta, como uma máscara escorregando. Aquele documento foi... Ele começou. O documento foi assinado voluntariamente, reconhecido e notarizado. Minha advogada disse calmamente. E ele foi explicitamente aconselhado a procurar um advogado independente. Meu marido voltou sua raiva para mim como um holofote. Você me armou uma cilada. Ele sibilou. Eu quis recuar. Não recuei. Ouvi a voz da minha terapeuta na minha cabeça. Nomeie o que está acontecendo. Você está com raiva porque não pode tirar o que não é seu, eu disse. Ele olhou, chocado, como se esperasse lágrimas, não palavras. Então riu, agudo e feio. Olhe para você. Finalmente mostrando quem você é. Quase mordi a isca. Quase. Então imaginei a janela do restaurante novamente e o jeito que ele tinha olhado através de mim. Eu não lhe devia suavidade. O resto da mediação foi uma aritmética chata e hostil. Quem fica com qual carro, quem assume qual dívida, como a conta conjunta seria encerrada, como os bens pessoais seriam divididos sem transformar isso em uma caça ao tesouro. Quando se tratou do dinheiro que ele gastou durante o caso, minha advogada simplificou. Não discutimos cada recibo de jantar. Discutimos o padrão. Discutimos a justiça. Discutimos o encerramento da conta conjunta e o impedimento de que ele a esvaziasse nesse meio tempo.
Meu marido saiu cedo, saindo furioso como um adolescente. O advogado dele parecia cansado, que foi o único momento de satisfação que me permiti. Depois disso, a papelada se arrastou, mas o esboço do meu futuro ficou mais claro. A casa continuaria sendo minha. A conta conjunta seria encerrada adequadamente pelo banco com acordos assinados. O nome dele não tocaria minha escritura. Minha vida não seria algo que ele pudesse refinanciar em uma nova personalidade. A parte do banco não foi dramática. Foram luzes fluorescentes e formulários e um bancário que disse: "Sinto muito que esteja lidando com isso no mesmo tom que as pessoas usam quando estão entregando uma multa de estacionamento. Mas importava, porque o dinheiro é onde pessoas como meu marido revelam suas reais prioridades." Recebi um alerta na nossa conta conjunta uma tarde. Um pedido de transferência. Não era enorme, mas o suficiente para fazer meu estômago revirar. Percebi que ele estava tentando tirar dinheiro antes que eu pudesse terminar de separar as coisas. Liguei para o banco e coloquei o congelamento mais simples que ofereceram para novas transferências, até que pudéssemos fechar a conta adequadamente. Fui lá depois do meu turno e assinei o que pude assinar sem ele. Eventualmente, porque o banco precisava de nós dois para certos passos e porque eu não podia viver como se meu contra-cheque fosse uma vulnerabilidade compartilhada. Terminamos o encerramento através do processo que minha advogada recomendou. Não foi satisfatório. Foi necessário. Meu marido mudou de desculpas para acusações quando percebeu que não podia simplesmente tirar o que queria. Ele mandou mensagem: "Você me roubou." Chamou-me de egoísta. Disse: "Eu construí aquela economia com você", ignorando o fato de que construí a maior parte com horas extras e turnos de fim de semana e feriados perdidos. Ignorou o fato de que estava gastando nosso dinheiro em jantares e hotéis enquanto eu preparava marmitas para economizar. Por uma noite, quase escrevi uma longa explicação para ele. Porque outra falha minha é querer ser compreendida por pessoas que não merecem o esforço. Então lembrei do rosto dele naquela janela de restaurante, relaxado e feliz, e apaguei o rascunho. Eu não lhe devia um ensaio persuasivo. O colega dele, aquele que confirmou o dia de folga por doença, mandou-me uma mensagem. "Sinto-me péssimo. Ele me pediu para cobri-lo. Isso vem acontecendo há meses. Ele se ofereceu para colocar por escrito. Ele fez isso. Apenas uma declaração simples com datas. Anexei da maneira que minha advogada sugeriu, principalmente para que ninguém pudesse fingir que a história das horas extras dele era real e para que a versão dele não ficasse flutuando intocada. Os pais dele, para crédito deles, não ficaram totalmente do lado dele. Estavam envergonhados e furiosos. Também não queriam seus amigos falando, que é uma motivação que entendo mesmo que odeie. Eles o expulsaram de casa depois que ele foi pego ainda vendo a mulher. Ele pulou entre dormir no sofá de alguém e alugar um quarto de um colega. E cada mensagem que enviava parecia que ele estava caçando simpatia. Em casa, o silêncio depois que ele saiu não foi instantaneamente pacífico. Foi barulhento de uma maneira diferente. A casa rangia, e meu cérebro transformava cada som em uma pergunta. Tive pesadelos onde abria a porta da frente e via a janela do restaurante, como se minha mente tivesse transformado aquilo em uma cena de terror recorrente. Às vezes eu acordava com meu próprio telefone vibrando e meu coração disparava mesmo que fosse apenas uma notificação de trabalho. Uma noite fiz algo mesquinho e impulsivo. Escrevi uma postagem vaga em um aplicativo de rede social sobre confiança e traição e me arrependi imediatamente. Apaguei em minutos. E depois encarei o teto, mortificada, porque odiava a ideia de minha dor se tornar conteúdo para estranhos. Não queria piedade. Não queria comentários. Só queria não sentir que minha pele estava zumbindo de adrenalina ao tempo todo. Minha terapeuta me perguntou: "O que você sente falta?" Odiei a pergunta porque a resposta era embaraçosa. "Sinto falta de pensar que estava segura", eu disse. Ela assentiu. Então reconstruímos a segurança, não fingindo que nada aconteceu, tornando sua vida consistente com seus limites. Então fiz pequenas coisas. Repintei o quarto porque não suportava olhar para as paredes onde tinha encarado o teto em pânico. Doei as toalhas extras que meu marido afirmava serem dele. Joguei fora a colônia barata que ele deixou para trás. Reorganizei os móveis como se mover um sofá pudesse mover o luto. Fiz uma nova rotina onde tranco a porta uma vez, verifico uma vez e depois vou para a cama. Se eu levantasse de novo, tinha que fazer uma técnica de aterramento primeiro. Parece bobagem. Não era. Era prática. Então ele tentou contestar o acordo, porque claro que tentou. Cerca de um mês após a mediação, o advogado dele entrou com um desafio argumentando que ele não entendeu o que tinha assinado. Quando minha advogada me contou, meu estômago apertou tanto que achei que ficaria mal de novo. Não porque achasse que ele ganharia, mas porque odiava ser arrastada de volta para a realidade dele. Aparecemos em uma audiência curta que pareceu como estar sob luzes fluorescentes em um consultório de dentista. Desconfortável, exposta e brilhante demais.
Meu marido sentou-se do outro lado da sala em um terno rígido, encenando inocência como se fosse um trabalho. Quando o juiz perguntou por que ele assinou, ele disse que se sentiu pressionado. Disse que achou que era apenas para o refinanciamento. Tentou se fazer parecer uma vítima confusa. Então minha advogada calmamente conduziu o juiz pelas páginas. A parte onde ele foi aconselhado a ter seu próprio advogado. O reconhecimento de que ele entendeu. O carimbo do tabelião. A linha do tempo. As mensagens sobre entrar na escritura. O jeito que ele estava tentando ativamente garantir a casa enquanto também traía. A expressão do juiz não mudou muito, mas observei os ombros do meu marido ficarem tensos à medida que a história deixava de ser controlada por ele. A decisão foi rápida. Não foi dramática. Apenas uma recusa firme em considerar o arrependimento dele como uma estratégia legal. Minha advogada não comemorou. Ela apenas disse: "Isso está resolvido", como se estivesse fechando uma pasta. Fui para casa depois e sentei na minha varanda com o velho cobertor da minha avó e chorei baixinho. Porque mesmo quando você ganha, ainda sofre pelo que achava que sua vida era. Meses se passaram. O divórcio finalmente foi finalizado. Não com fogos de artifício. Não com um encerramento. Apenas uma pilha de papéis e um suspiro cansado. Eu esperava me sentir triunfante. Sentia-me cansada. Sentia-me mais velha. Também sentia um fino fio de alívio serpenteando pelos meus dias. Como se meu corpo finalmente entendesse que o pior já tinha acontecido e eu ainda estava de pé. Alguns meses após os papéis finais, soube através de um conhecido mútuo que meu marido e a mulher já tinham se desgastado um com o outro. Não foi um término dramático com gritos em uma garagem. Foi pior, honestamente. Foi a percepção lenta de que eles gostavam mais da fantasia do que da realidade. Ela queria um homem que pudesse cuidar dela da maneira que achava que eu cuidava. E ele queria alguém que não fizesse perguntas e não tivesse limites. Acontece que duas pessoas egoístas não se tornam generosas magicamente quando a lua de mel é construída sobre mentiras. Então, porque aparentemente sou alérgica a ir devagar, aceitei um jantar meses depois, apresentada pela minha melhor amiga. Disse sim porque queria provar que não estava quebrada. Queria provar que conseguia sentar em frente a alguém e não ver meu marido em cada gesto. O encontro foi em um pequeno restaurante. Nada extravagante. Apenas comida decente e uma vibração calma. Ele foi gentil. Fez perguntas sobre meu trabalho sem agir como se eu estivesse recitando um currículo. Riu das minhas piadas mais sombrias em vez de parecer preocupado. Durante a primeira metade da refeição, senti-me quase leve, como se talvez pudesse ser uma pessoa novamente em vez de uma ferida de jaleco. Então o telefone dele vibrou. Ele olhou e o virou de bruços na mesa sem pensar. Meu coração disparou. Minha garganta apertou. Meu cérebro disparou imagens. O telefone do meu marido virado, as mensagens secretas, as mentiras. Sorri de forma brilhante demais, disse. Sinto muito. Acabei de lembrar que tenho que acordar cedo, e saí antes mesmo que ele pudesse perguntar o que estava errado. No meu carro chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. Estava furiosa comigo mesma por entrar em pânico. Estava furiosa com meu marido por configurar meu sistema nervoso para tratar um telefone como uma ameaça. Liguei para minha terapeuta e deixei uma mensagem de voz que era basicamente apenas eu, respirando e sussurrando. Não estou bem. Ela ligou de volta mais tarde e me acalmou como se o pânico fosse um sintoma em vez da minha identidade. Quando finalmente parei de tremer, escrevi um texto de explicação para o rapaz, apaguei 3 vezes e então enviei algo curto. Sinto muito por ter saído abruptamente. Algo serviu de gatilho e entrei em pânico. Não foi sobre você. Encarei a mensagem por 10 minutos antes de enviar como se fosse uma bomba. Ele respondeu com: "Obrigado por me contar. Fico feliz que tenha chegado em casa em segurança." Sem pressão. A gentileza me fez chorar de novo, o que foi honestamente rude das minhas emoções naquele ponto. Mas também me fez perceber algo. Minha vida não era feita apenas de traição. Ainda havia pessoas que apareciam gentilmente. Ainda havia momentos que não doíam. Uma semana após aquele fiasco do encontro, encontrei a mulher no estacionamento do supermercado. Foi o tipo de coincidência que as pessoas acham que é falsa, até viverem em um subúrbio onde todos compram nos mesmos lugares. Eu estava colocando as sacolas no meu porta-malas quando ouvi a voz dela. Blythe. Virei-me e lá estava ela, segurando uma sacola de coisas que pareciam caras, usando óculos escuros como um escudo. Parecia mais magra. Sua boca estava apertada. Sua postura gritava defensiva, como se ela estivesse ensaiando aquela conversa na cabeça. Eu não queria que acontecesse assim, ela disse rapidamente. Ele me disse que você era controladora. Disse que você não o amava mais. Disse que você o tratava como uma criança. Encarei-a. Meu primeiro impulso foi raiva. Meu segundo impulso foi exaustão. E você acreditou nele? Eu disse categoricamente. Ela deu de ombros como se aquilo fosse uma resposta. Ele estava infeliz. Ele traiu, eu disse. Ela ergueu o queixo.
Você sempre teve inveja de mim. Lá estava. A história que ela contava a si mesma para fazer suas escolhas parecerem justificadas. Eu queria a vida dela. Ela merecia. Eu estava no caminho dela. Soltei uma risada curta. Inveja. Eu repeti. De você. O rosto dela se contraiu. Você sempre tinha que ser a boazinha. Ela disparou. A responsável. Todos sempre a elogiavam por trabalhar tanto, por ser tão madura. Era exaustivo de assistir. Senti algo se contorcer no meu peito. Não simpatia exatamente, mas reconhecimento. Ela realmente acreditava que minha vida me foi entregue de bandeja. Que minha exaustão era privilégio. Você poderia ter construído sua própria vida, eu disse baixinho. Em vez disso, tentou tirar a minha. Os olhos dela brilharam. Ele me escolheu. Não, eu disse. E minha voz permaneceu calma de uma forma que quase me assustou. Ele escolheu a si mesmo. E você escolheu uma história onde pode ser a vítima. Por um segundo, ela pareceu que ia chorar. Então engoliu em seco e disse: tanto faz. Você se acha melhor. Eu poderia ter dito 1000 coisas cruéis. Poderia ter jogado a foto do restaurante nela como uma arma. Poderia ter lhe contado todas as formas como ela tinha sido patética desde que éramos crianças. Em vez disso, senti-me cansada. Como se minha raiva já tivesse feito seu trabalho e agora estivesse se aposentando. Acabou, eu disse. É só isso. Entrei no meu carro e fui embora com as mãos firmes. Quando cheguei em casa, mandei uma mensagem para minha melhor amiga. Eu a vi. Ela ligou imediatamente com a voz aguda, perguntando onde eu estava, como se pudesse lutar fisicamente com meus sentimentos por mim. Estou em casa, eu disse, sentada no meu sofá na minha própria sala de estar, aquela que ainda cheirava levemente as velas da minha avó às vezes. Estou bem. Só estou agitada. Mais tarde naquela noite, porque aparentemente sou uma masoquista, rolei uma rede social. Encontrei o perfil da mulher. Ela tinha postado uma foto de si mesma em algum evento, sorrindo demais. Havia poucos comentários. Nada parecido com a atenção que ela costumava sugar quando era mais jovem. O vazio me atingiu em um lugar estranho. Não satisfação, mas como uma prova de que o mundo dela tinha encolhido. Semanas depois, minha mãe mencionou que alguém tinha desconvidado silenciosamente a mulher de uma festa de fim de ano porque não queriam problemas. Minha mãe disse isso como se estivesse sendo gentil. Não respondi. Apenas balancei a cabeça e voltei a cortar legumes para o jantar porque a vida continua se movendo mesmo quando você ainda está processando os destroços. Às vezes, tarde da noite, ainda penso naquela janela de restaurante, sobre como não entrei, sobre como criei um e-mail secreto em um estacionamento, sobre como meu primeiro instinto foi documentar, como se meu casamento fosse um arquivo. Não gosto de quem me tornei naqueles meses. Não gosto da hipervigilância, da atuação, do jeito que meu corpo aprendeu a estremecer. Mas também sei disto. Se eu não tivesse sido cuidadosa, ele teria tirado mais do que minha confiança. Ele teria tirado a casa da minha avó. Teria tirado a única coisa sólida que minha família conseguiu me passar. E sei que ele ainda conta a sua versão para quem quiser ouvir. Na versão dele, ele cometeu um erro. Ficou confuso. Não percebeu o que estava assinando. Age como se o universo o tivesse intimidado a sofrer consequências. Um conhecido mútuo me contou uma vez que ele tentou esse discurso em uma reunião, e alguém finalmente disparou. Cara, para de culpar ela pelas suas escolhas. Eu nem perguntei quem disse. Apenas sorri para o meu chá como se tivesse recebido um presente pequeno e silencioso. Na minha versão, a verdadeira, eu o amava e confiava nele, e ele ainda tentou vender a casa da minha infância para financiar seu novo começo. Ele sorriu para mim, trouxe flores, tocou meu joelho sob a mesa dos meus pais e depois voltou direto para a armação. Então não perdoo facilmente. Não distribuo o encerramento como lembrancinha de festa. Estou aprendendo a construir uma vida onde família não significa engolir veneno para manter todos confortáveis. Estou aprendendo a deixar o silêncio ser um limite em vez de uma punição. E nas noites em que a casa range e meu cérebro tenta me arrastar de volta para aquele estacionamento, eu me levanto, vou até a cozinha e toco a velha mesa que minha avó usava. Lembro a mim mesma que ainda estou aqui. A casa ainda é minha. Minha vida não é algo que uma mulher invejosa possa roubar apenas por querer mais. Então faço um chá, porque aparentemente é assim que minha nova rebeldia se parece. Escolhendo a calma nos mesmos cômodos onde um dia senti que estava perdendo a cabeça.